Olá, tudo bem? Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Tem muita gente que escreve lá no YouTube e também lá no meu Instagram, nt.prronaldo. Sim, pastor, deixa eu não ler mais aquele versículo para iniciar o programa e tal. Eu fazia isso no passado, né? A gente mudou um pouco o estilo aqui, mas eu vou ler um versículo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Esta é a meditação, devoção matinal do dia 11 de abril, chamada Águas Vivas. É bem interessante, eu estava lendo aqui, é bem interessante. E essa meditação é 2025 e ela foi feita na CPB pelo meu amigo Rodrigo Silva, você conhece bem, tem um programa na TV Novo Tempo, é o diretor do MAB, Museu de Arqueologia Bíblica, que está estabelecido lá no NASP, Engenheiro Coelho. Ele também tem teologia, filosofia, mestrado, doutorado em arqueologia, pós-doutorado em arqueologia bíblica, né, claro. É uma pessoa espetacular, humilde, e escreveu esse material. Você pode ter esse material. Aqui é uma parceria com a CPB e eu não tenho nenhum problema de oferecer para você. Vai lá no www.cpb.com.br/Rodrigo Silva, tá bom? Esta daqui pode ser a sua meditação, devoção, você pode adquiri-la, ali tem todas as informações, vale a pena, Descobertas da Fé. Recomendo mesmo. Bom, nós estamos na TV, nós estamos no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Pois é, vai lá, se inscreva. Se inscreva no canal, mande uma mensagem ali, peça oração, faça um comentário, uma sugestão. É muito bem-vinda a sua sugestão ali, sem dúvida nenhuma, tá bom? Se inscreva, copie o link, passe para os amigos também. Nós estamos no NT Play, no Deezer, Spotify e nessas mídias sociais todas você pode recomendar para outras pessoas estudarem a palavra de Deus. É muito importante estudar, né? Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Que lindo! E graças aos anjos da esperança que nos apoiam com suas doações, e nós podemos então fazer chegar o programa até você, o programa em português, o programa em espanhol, a TV em português, TV em espanhol, rádio também, os materiais, as mídias sociais, os cursos bíblicos, graças aos anjos da esperança, que nos apoiam, eles acreditam que nós estamos pregando o evangelho em português e espanhol para todo mundo, essa é a nossa missão. Quer se tornar um anjo? Aqui está um outro WhatsApp, ou um WhatsApp, eu não apresentei nenhum outro, né? Mas esse daqui para você escrever e então tirar suas dúvidas como ser um anjo da esperança. Nós vamos para o intervalo. É muito importante, né, esse intervalo. E na volta, o capítulo 8 do livro de Atos. Não sai daí, a gente já volta. Pronto, já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. É isso, estamos juntos aqui na telinha, no YouTube, Deezer, Spotify, NT Play, Facebook, tudo aí para você, tá bom? E aproveitando que eu estou falando das mídias sociais, está aí a nt.prronaldo lá no Instagram, aparece por lá, vai ser um prazer, tá bem? Capítulo 8. Na realidade, o capítulo 7, a última frase do capítulo 7 está no capítulo 8. E eu li ontem. Não é? Estevão, não é? Ele morre pedindo para Deus perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Ele morre e diz para o Senhor, recebe o meu espírito, não é? Quando ele diz assim, Senhor, recebe o meu espírito, na realidade, ele não estava dizendo assim, eu vou morrer e vou chegar aí rapidinho, não é? Mas recebe o meu coração, minha vida, recebe aí. Senhor, não lhes imputes este pecado, né?
E com isso ele adormeceu, a Bíblia diz, eu acho linda essa expressão, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Tá, pronto. Eu acho que esse 8:1, que não aparece 1 aqui, né? Mas faz parte, o 8:1, mas faz parte do 7, qual é o verso, o último verso? 7:60, pronto. Mas não tem problema. Saulo consentiu, ele aparece aqui. Ele aparece quando a roupa é jogada aos seus pés. Ele consentiu porque era a autoridade maior quando ele foi ali apedrejado fora de Jerusalém. Eles faziam isso fora de Jerusalém. Então, naquele dia, Saulo foi despertado. Muitos gostam de dizer assim, Saulo mudou para Paulo quando foi convertido. Não, Saulo era o nome dele, Saulo era o nome judaico, Paulo era o nome gentil dele, romano, como queiram. Mas era a mesma pessoa. Ele foi convertido? Foi convertido. Vai aparecer daqui a pouco. Lá no capítulo 9, é o capítulo da conversão. Metade do livro de Atos fala sobre Paulo. Então já começou a falar aqui. Capítulo 7, primeira vez. Agora vamos encontrar no verso 1, no capítulo 8, né, que para mim pertence lá em cima, ao 7. Bom, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, o que Cristo disse aqui no capítulo 1, né? Vamos recordar aqui? Capítulo 1, está aqui, verso 8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, bom, se em Jerusalém eles começaram a ser dispersos, só ficaram os apóstolos, tanto como em toda a Judéia, aí o povo foi para a Judéia e para Samaria. Já começaram a estabelecer. Ano 34 aqui é o que se acredita. Não é? Já começaram a serem espalhados pelo mundo e vão pregar o Evangelho. Os cristãos são perseguidos, então eles fogem dali, menos os apóstolos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Ele não morreu sozinho. Saulo, porém, assolava a igreja. Assolava a comunidade. Ele assolava, ele perseguia, ele era fiel nas suas crenças. Ele acreditava que esta seita chamada Caminho, essa seita judaica chamada Caminho, estragaria a vida do povo da promessa. Ele também não entendia que o Messias tinha vindo. E aqui diz, ele assolava a igreja entrando nas casas. E arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Era isso que acontecia. Houve uma balbúrdia, uma perseguição tremenda para a igreja. Você acha que a igreja para nessa perseguição? Senta e foge, se esconde? Ela cresceu. Precipitou o crescimento fora de Jerusalém. Bom, aparece Filipe aqui. Entre mentes, os que foram dispersos iam por todas as partes pregando. E acontece que Filipe foi até Samaria e anunciava para eles a Cristo. Lembram-se dos discípulos dizendo, mestre, deixa eu fazer uma oração aqui para descer fogo do céu sobre esses samaritanos que não querem dar nada para a gente aqui. Jesus diz, calma, Jesus fala como uma samaritana, uma aldeia toda se converte. Jesus, tremendo, por causa dessa mulher, foi lá, você conhece um pouco a história, né? Filipe anunciava a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Filipe estava lá para anunciar a Jesus e os sinais o acompanhavam. Pois os espíritos imundos de muitos possessos, verso 7, saíam gritando em voz alta e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Onde o evangelho chega, existe alegria, existe libertação. É verdade. Filipe foi um grande pregador. Aí, um homem chamado Simão praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser de grande vulto. Simão, o mágico, presta atenção nesse camarada aqui, o qual todos davam ouvidos,
desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, hein? Ele era mágico. Chamado de o grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos que estavam iludidos com as suas mágicas. Porém, quando Filipe estava lá, deram crédito a Filipe. E esse evangelizava a todos em nome de Jesus, diz o verso 12. E eles iam sendo batizados, homens e mulheres. O reino de Deus era abrangente. O próprio Simão abraçou a fé e foi batizado. O que vai acontecer com esse camarada lá na frente? Aí Pedro e João vão para Samaria. Vão para lá, os apóstolos ouvindo, não é? Os que estavam em Jerusalém, Samaria estava fervilhando e recebendo a palavra de Deus. Vamos para lá, são nossos irmãos, vamos pregar o evangelho. Descendo lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito. A igreja orou por eles, não é? Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, os que estavam ali. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Agora, vendo Simão, que eles impunham as mãos e o Espírito era concedido, ele ofereceu dinheiro para Pedro, meu pai do céu, Pedro e João. Pedro, está aqui uma bolsinha de moedas de ouro, vê se você me dá esse poder também, eu quero poder. A conversão não era genuína, ele estava num processo, não era maduro. Para isso, concedei-me também a mim esse poder. Olha aqui, quando eu colocar mão, que eles recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, meu amigo. Verso 20. Por julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, não tem nada a ver, não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Primeiro, quem fazia as magias para ele era o diabo. E de alguma forma ele ainda deixou o diabo trabalhar dentro do seu coração. Ele queria algum poder. Ele viu aquele movimento todo, não, também vou entrar nisso. Mas eu quero ter esse poder que eles têm. Não se compra a Deus. Você quer dar uma oferta para Deus fazer alguma coisa na sua vida? Não funciona assim. Senhor, se isso acontecer, eu vou dar uma oferta de tanto. Não é isso. Não é isso. Deus quer o seu coração. Primeiro o seu coração. Não tem valor. Tudo que você der, se não for através do seu coração. Arrepende-te, pois, arrepende-te. Ele se arrependeu. Aí ele disse assim: rogai vós por mim, no verso 24, ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha. Eu não sei se estava com medo, o que era, mas ele não é mais mencionado aí. Bom, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. E agora vem uma história maravilhosa, eu adoro essa história. Um anjo do Senhor falou a Filipe: vai lá na estrada de Gaza, que se acha lá no deserto, vai lá. E ele se levantou e foi. Olha a disposição do servo do Senhor, Filipe, o mesmo Filipe que pregava aqui em Samaria. Vai lá na estrada de Gaza. Tem lá um etíope, um africano, eunuco, de Candace. Ele é tesoureiro em Candace. É homem de confiança. Os eunucos eram pessoas que tinham ou decepada a sua genitália, ou nasciam com algum problema já congênito, não é? Como a gente costuma dizer, não é? Ou voluntariamente se tornavam celibatários. Não é? Eles eram fiéis no seu trabalho, não tinham perspectiva de que o seu nome seguiria com a sua família. Eles não casariam, não teriam filhos. Veja só a situação. E eles eram homens apreciadíssimos para cuidar de haréns e para cuidar também do dinheiro. Eles eram fiéis. E este era um homem, trabalhava, um oficial de Candace, da rainha dos etíopes. Todo o tesouro estava nas mãos dele. E ele veio para Jerusalém para adorar o Senhor. Às vezes eu fico pensando assim, um homem que tinha um vazio no coração, e ele veio tentar preencher esse vazio com o Deus de Israel. Ele recebeu muitas informações lá, sei lá, de descendentes da rainha de Sabá, alguma coisa, ou dos cristãos, judeus, que moravam nessa região e estavam no dia do Pentecostes, quando ouviram os discípulos falarem, pregarem nas suas línguas, seus idiomas, né? Então, possivelmente nesse caminho aí, ele ouviu falar, queria completar a ideia.
Esse Deus pode preencher esse vazio, essa falta de esperança no meu coração? Ele pode fazer isso? E ele foi até o templo, e como eunuco ele não podia entrar em todo lugar. Ele foi barrado para entrar em alguns lugares. Mas ele consegue uma cópia do livro de Isaías e volta. Ele volta lendo essa cópia. E Filipe corre junto do carro, da carruagem, e o ouve lendo. E verso 30, aproxima-se desse carro, verso 29, acompanham, correndo Filipe, ele devia ser um baita de um atleta, né? Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que lês? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Olha a sede desse homem naquela carroça, viajando, lendo o manuscrito de Isaías, o interesse profundo dele. Ele não obteve respostas lá no templo, volta com um material para ler. Uma pessoa culta, ninguém me explica. E convidou Filipe a subir, a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem que ele estava lendo é aquela assim, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o tosqueador, assim ele não abriu a boca na sua humilhação. Lhe negaram justiça. De quem que está falando aqui? Quem lhe poderá descrever a geração? Porque a terra da sua vida é tirada. De quem está falando aqui? Você sabe, né? De Jesus. Aí ele pergunta para Filipe, então, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Já chamava de profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E aí, começando por esta escritura, verso 35, anunciou-lhe a Jesus. Foi no caminho. Depois de uma longa caminhada, a caminhada era longa, Filipe estava indo embora, sem passar de volta. Estava indo, pregando a palavra, estrada de Gaza, vai longe. Aí o eunuco falou assim, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Que lindo, não? Eu quero receber o batismo, eu quero aceitar este Cristo que morreu por mim. Filipe respondeu, é lícito, se creres de todo o teu coração, ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É isso que você precisa crer para passar pelo batismo. Então mandou parar o carro e ambos desceram na água e Filipe batizou o eunuco. E aqui, olha, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Olha, vem comigo, é carona comigo agora. Você vai quebrar as leis físicas que eu fiz. Vamos quebrar. Venha. Arrebatou. Não vendo mais o eunuco e este foi seguindo seu caminho, finalzinho do verso 39, cheio de júbilo. E tinha encontrado o que ele tinha vindo buscar, mas não lhe deram. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, outro lugar, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia de Filipe, lá embaixo. Jerusalém lá em cima, ele está lá embaixo. Que história encantadora, não? Uma história encantadora. Filipe, o pregador, sem medo, vai lá para Samaria, prega por ali. Saulo, antes disso, começa a perseguir a igreja, começa a perseguir os da seita do caminho, que depois seriam chamados de cristãos. Filipe prega. Pedro e João dizem, não, eles estão aceitando a Cristo, vamos lá ajudar Filipe. E pregam, encontro lá o ex-mágico, que tinha se batizado, mas queria comprar o poder de Deus, ele não tinha entendido bem, o diabo ainda estava assolando o seu coração, e se arrepende-te, e diz, tá bem, ore por mim. A gente não sabe mais dele aqui, mas a história de Filipe e o eunuco, esse tesoureiro de Candace, que coisa impressionante, indo buscar no templo, preencher o vazio do seu coração, e volta vazio, cheio de perguntas. Sabe, eu e você somos chamados para responder as perguntas das pessoas. Nós somos chamados para dar sentido, através da palavra de Deus, à vida das pessoas. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão aí correndo para lá e para cá.
Estão aí, acordam, trabalham, dormem, acordam, trabalham, dormem, vão fazer uma viagem, voltam, acordam, trabalham. Que vida? Vai para onde? Nós podemos mostrar para elas o sentido da vida, para que elas saiam como? Cheias de júbilo. Aleluia por isso. Aleluia. Queria orar com você nesse momento. Pai amado, nós te agradecemos pela vitória que este eunuco conseguiu. Ele foi lá para Candace, deve ter montado um pequeno grupo, deve ter pregado também, claro, porque isso contagia. Deve ter ensinado outras pessoas, deve ter fortalecido grupos cristãos que estavam ali. Tantas coisas podiam ter acontecido e nós não sabemos exatamente. Mas, Senhor, que bom que a palavra foi pregada ali. E que bom que nós também podemos nos colocar à disposição do Senhor para pregarmos, para ensinarmos, mostrarmos o caminho, ressignificarmos a vida das pessoas. Que sejamos usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos terminando aqui. O programa segue mais um pouco e a gente se vê amanhã com o capítulo 9. Amanhã tem Paulo, hein? Amanhã é a conversão de Paulo. Até lá. Você já parou para pensar que a vida parece uma grande gangorra? Ela é cheia de altos e baixos, momentos bons e ruins, confortáveis e desconfortáveis. Algumas pessoas não conseguem lidar com toda essa instabilidade. Outras, porém, aproveitam para criar oportunidades de realizarem grandes coisas. Esse é o caso de Felipe, cuja história encontramos registrada no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia declara que ele era um dos diáconos nomeados pela igreja em Jerusalém e desempenhava a prestigiada função de cuidar das pessoas necessitadas enquanto os apóstolos pregavam o Evangelho. Porém, logo após a morte de Estevão, a sua congregação começou a sofrer fortes perseguições, obrigando os membros a fugir para outras regiões do mundo. Felipe, até então, tinha uma posição de honra naquela comunidade. Se tornou um refugiado em Samaria. Ele, porém, não se abateu com a situação. Ao contrário, se tornou um evangelista bem-sucedido. Veja o relato dos versículos 6 a 8 do capítulo 8 do livro de Atos. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Aquela condição aparentemente adversa deu a Felipe a oportunidade de ampliar e desenvolver seu ministério. Ele se tornou um bem-sucedido evangelista. Mas como a vida é imprescindível, ele se viu em uma situação adversa. Veja o que diz o verso 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. O caminho de Gaza era uma estrada deserta, que devido ao forte calor, ninguém transitava durante o dia. Felipe, que antes estava em uma cidade cercada pelas multidões, contribuindo significativamente para o crescimento do evangelho, agora estava em um deserto solitário e sem saber o que fazer. Mas de repente, ele percebeu que não era a única pessoa a transitar naquela estrada. Havia uma comitiva que transportava um alto oficial da rainha Candace, que governava a região onde hoje se localiza a cidade de Núbia, sul do Egito. Aquele homem estava lendo os escritos do profeta Isaías, porém não conseguia entender. Felipe teve a oportunidade de explicar-lhe o significado da passagem e batizá-lo nas águas, plantando a semente que germinou o evangelho em todo o continente africano. Essa história nos ensina que quando Deus conduz a nossa vida, mesmo que em alguns momentos estejam em uma situação adversa, na realidade, Ele está criando uma oportunidade de realizarmos algo grandioso.